Olá, amigos! Hoje, 1º de janeiro de 2021. Ano novo, vida nova. E é assim que a Câmara 1 também começa este 2021. Nós estamos trazendo para vocês hoje, tudo a respeito do que vai acontecer no primeiro trimestre deste ano, que é a produção do filme de um longa-metragem intitulado Yolanda, Mais Que Uma Canção. Eu estou aqui com o Luiz Mário, que é o roteirista, o diretor e também um dos atores do filme. Luiz Mário, tudo bem? Tudo bem, João Batista. Prazer estar aqui com você. Me diga uma coisa, Luiz Mário, como nasceu a ideia desse projeto? A partir de que você começou a imaginar, a elaborar um roteiro a respeito deste tema? Então, João, o roteiro de Yolanda, Mais Que Uma Canção, ele nasce da possibilidade de uma reencarnação imediata. E não se trata de um filme espírita, tá? Mas de uma inspiração da possibilidade de uma reencarnação imediata. De uma jovem que sofreu um acidente automobilístico no passado, nos anos 80, e que, estando eu em Portugal, em 2019, recebendo um link de uma música do Pablo Milanês, Chico Buarque, que foi muito sucesso na época, Yolanda, me gerou aquela inspiração, aquele momento. E eu comecei a dar vida, ou melhor, uma sobrevida à personagem Yolanda, que foi criada naquele momento. E daí segue toda a narrativa e a construção do roteiro. Na verdade, você já respondeu a segunda pergunta que eu iria fazer, né? De onde veio a inspiração. Isso é muito bom, porque adianta o nosso papo, adianta a nossa conversa aqui. Então, vamos para uma próxima pergunta. Eu quero te fazer uma pergunta seguinte. Em 2019, não é? Foi veiculado aqui no Maranhão, foi veiculado no Brasil, não só no Maranhão, mas no Brasil inteiro, né? Inclusive foi veiculado também, muito veiculado, de que esta produção seria realizada em Portugal, correto? Exatamente. Tá. Então, por que agora você trouxe esta produção para o Brasil? Bom, João, as questões burocráticas que envolviam o projeto em relação à TV de Portugal, às agências fomentadoras do cinema português e logo em seguida, já com o envolvimento da própria Lusófona, que é uma universidade que tem curso de cinema, e de alguns atores que eu conheci em algumas pesquisas que eu fiz durante o ano todo de 2019, que por lá eu estive, culminaram naquela possibilidade do filme ser gravado lá. Inclusive até chegamos a formar elenco com atores até então portugueses na época, né, que iriam fazer os personagens principais. E depois eu vim ao Brasil para poder mediar a parte aqui do filme e acabou que a pandemia vem e por questões sanitárias a gente traz toda essa produção para o Brasil. Para o Brasil, aqui para São Luís do Maranhão. Me diga uma coisa, Luiz Mário, quando você estava em Portugal, já trabalhando essa ideia, trabalhando o filme com atores, pensado à época que era somente com atores de Portugal, ainda assim, essa produção seria uma coprodução Portugal-Brasil, Brasil-Portugal, ou não? Ou continua, no caso agora que vai ser realizado somente aqui no Brasil, e em especial aqui no Maranhão, continua uma coprodução Brasil-Portugal, Portugal-Brasil? Bom, a coprodução ela é caracterizada por essa união, vamos dizer assim, oficial de agências de fomento, no caso do audiovisual, né? Então, a princípio, nós teríamos oficialmente essa coprodução entre
produtoras de Portugal e do Brasil, atores, elenco, equipe técnica mesclado, cenas no Brasil, cenas em Portugal. Acontece que, e não necessariamente o elenco seria somente de Portugal, o elenco teria, em contrário ao que acontece agora, atores que eu acredito que e que já trabalharam comigo, que iriam para Portugal para fazer parte desse elenco lá nesta coprodução oficial. Uma vez que esse filme vem para cá, a coisa se inverte e toma um outro formato, João. O filme, ele continua sendo uma coprodução. Por quê? Porque eu tenho atores portugueses que vêm para cá filmar, a meu convite, pessoas maravilhosas de grande talento, a saber, a Carolina Machado, o Rodrigo Barreiros, que é português, que moram em Lisboa. Então eles estão no elenco do filme, mas com um formato independente. A gente está apostando nas apostas que nós chegamos a fazer lá no passado. Eu ia te fazer essa pergunta porque você falou agora há pouco de uma palavra que me chamou muita atenção, que seria uma coprodução oficial. Sim. E agora você me diz que é uma produção independente. O que aconteceu, aliás, o que houve para que ocorresse essa mudança de oficial para produção independente? Na realidade, o que deu essa virada, essa invertida, foi o seguinte: Portugal há uma exigência para caracterizar a coprodução de que se faça um trailer, de que se apresente também uma autorização de exibição. Para se fazer uma coprodução dessa, Portugal acata e o Brasil acata quando se tem uma declaração de que aquilo vai ser exibido lá. Mas para que haja essa declaração, precisa ter cenas do filme. Então fica uma coisa meio que atropelando a outra. A gente não tinha como fazer essa espécie de teaser naquele momento. Sim. Porque vamos dizer assim, as leis, os empecilhos para se gravar em Portugal são bem maiores, a autorização para pegar um set, os desdobramentos são muito mais burocráticos, pelo menos na instância que eu estava. E por conta disso eu vim, como eu lhe disse, ao Brasil para tratar assuntos do filme. Chegando aqui, entramos nessa questão da pandemia, infelizmente, e aí a coisa foi reverberando. A cidade de São Luís foi tomando um corpo, a cidade de São Luís, no seu centro histórico, foi se renovando através de obras que está acontecendo, e eu comecei a vislumbrar algumas coisas que eu via em Lisboa e que estava olhando aqui, porque na realidade Lisboa se parece muito com São Luís parece muito com Lisboa, São Luís é Lisboa menor. E então eu passei a acreditar que a gente poderia ter sim esse filme feito aqui, porque não na nossa terra. E eu sempre coloquei o meu cinema como um cinema 100% maranhense. Isso é muito bom, isso é muito bom. E tem uma coisa interessante, né? Que você tem trabalhado desde o primeiro filme que você fez, né? Que é o Jangada. Exatamente. Né? Jangada foi o primeiro filme. Depois você tem também um outro filme que foi realizado na cidade de Primeira Cruz, aqui no Maranhão também, exatamente, com atores maranhenses e com técnicos maranhenses. Perfeito. Minha pergunta agora: neste novo filme, em Iolanda, Mais Que Uma Canção, nós teremos atores, como você já disse, teremos atores do Maranhão e atores de Portugal. Mas no caso da equipe técnica também ocorrerá isso? Não. O que eu caracterizo como coprodução é o fato de eu estar trazendo essa ponte, esse estreitamento com Portugal. Porque esses jovens que vêm para cá, para completar o nosso elenco, eles já eram cooptados lá, naquela possibilidade da coprodução, e eles têm uma autonomia, eles têm uma ligação com o cinema, eles são entusiastas do cinema, e isso causa para a gente a impressão de que
muitos outros projetos a gente vai realizar. Mas eu continuo reafirmando esse cinema 100% maranhense. O fato da gente estar trazendo atores de Portugal, não é que nós não tenhamos atores aqui que pudessem viver esses papéis. Na realidade, é porque é uma forma da gente também criar esse estreitamento, tá? E que para nós é inédito, pelo menos pelo meu entendimento, a gente fazer uma coprodução independente, trazendo atores europeus para cá, e nessa pegada de manter nossa equipe técnica, de manter os nossos assistentes, a nossa estética voltada para aquilo que a gente acredita e aquilo que está aqui na nossa terra, pelo menos por enquanto. Eu não posso saber amanhã onde o nosso cinema vai chegar. Olha, pessoalmente eu acredito que com o advento da internet, hoje em dia, o mundo realmente se tornou um ovo muito pequeno, não é verdade? E hoje nós podemos fazer esse tipo de trabalho, realizar esse tipo de ação, esse tipo de projeto, exatamente em função de toda a tecnologia que vem avançando e que vem nos dando essa oportunidade de fazer esse trabalho em coprodução, por exemplo, nesse caso, que é o caso de Yolanda, Mais Que Uma Canção. Agora, veja bem, tem uma coisa que eu queria chamar a atenção, nós estamos praticamente chegando ao fim da nossa entrevista, mas antes eu queria chamar a atenção. Em Portugal, nós não dizemos cineasta, nós dizemos realizador, não é? É uma questão de nomenclatura apenas, é a mesma coisa, né? O que faz um cineasta, o que faz um realizador, fazem exatamente a mesma coisa. O roteirista, me parece que não tem nenhuma mudança aí nessa nomenclatura. Pequeno, né? Guionista, guião. Roteiro, guião. Então são essas coisinhas que eu queria chamar a atenção. Também chamar uma outra atenção para uma outra coisa. O Luiz Mário Oliveira, que está aqui ao meu lado, lógico, não é? Está aqui comigo. Ele fez o primeiro filme em 1900 o Jangada foi em 2016. 2016 foi produzido. E ele entrou em cartaz em 2017. 2017. Uhum. E logo em seguida, em 2018 nós produzimos Aurora e o Encontro dos Polos, que também entrou em cartaz no mesmo ano, em 2018. 2019 foi quando eu fui para Portugal. Luiz Mário, antes de eu te dar a palavra para as tuas considerações finais, eu gostaria de fazer uma pergunta. Esses filmes são filmes premiados e quais prêmios Jangada e Aurora, o Encontro dos Polos, obteve? Ou obtiveram? Uhum. Bom, João, o Jangada foi um filme surpreendente, porque o primeiro filme é o primeiro filho, é aquela expectativa maior. Então, a princípio, a gente, na própria produção do filme, a gente estava ali num campo minado, porque é muito difícil. A gente entrou numa onda que a gente meio que titubeava para se manter em cima, surfando essa onda. Conseguimos sair do outro lado e tal. Mas falando dos prêmios mesmo, do reconhecimento, o filme teve melhor fotografia, melhor direção de arte. Qual? Jangada. No Festival Maranhão na Tela, em 2017. Melhor ator com o protagonista do filme que eu fiz, que foi o Jangada, melhor atriz coadjuvante. E foi impactante para a gente, foi muito bom a gente entrar nessa seara artística já com esse reconhecimento. E logo em seguida a Aurora vem e novamente é um filme bastante premiado, também nos dois festivais, tanto o Guarnicê quanto o Maranhão na Tela, que também levou o prêmio de melhor ator. Eu ganhei melhor ator, teve melhor atriz, melhor direção de arte, melhor ator coadjuvante. E, para minha surpresa, o resultado do Guarnicê, e lá em Portugal, estudando cinema em Portugal, quando chegava nos festivais do Brasil, estava lá o Guarnicê, na literatura, como o quarto maior festival do Brasil. Que bom, que bom.
E a gente ter esse reconhecimento, esse mérito também dentro desse festival, a nível regional, é o que nos impulsiona a querer fazer mais e a realizar. E eu sempre digo que os prêmios, eles têm um valor daquilo que é nos estimular, porque o prêmio ele é de uma certa forma coletivo. O prêmio que uma atriz, ou que um ator, ou que um diretor ele vem a galgar dentro de um filme é da unidade que de todos o filme, né? É de todos. E é isso. Portanto, para que fique bem entendida essa questão do nosso momento da premiação também e da premiação, que foi a sua pergunta, a gente fez os filmes que fizemos anteriormente com a vocação de querer fazer filme, de querer entretenimento mesmo. E hoje a gente tem uma visão de querer fazer o filme pelo ato cinematográfico. E muito mais profissional. Muito mais profissional. Bem, uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, chamar a atenção não, eu queria dividir com vocês, neste segundo filme, Aurora, o Encontro dos Polos, eu tive uma participação. Eu fiz uma ponta lá como um vigário da cidadezinha do interior. Mandacaru. Né? Mandacaru, cidade de Mandacaru. Eu fiz o Padre Anastácio. Que muito foi bem feito e muito bom. Muito obrigado. E eu tive a oportunidade de participar desse filme também. Bem, Luiz Mário, eu deixo agora com você a palavra final para as suas considerações finais. E de início e de resto, quero deixar aqui o desejo de muito sucesso e que neste trimestre agora, trimestre que vai iniciar toda essa produção, essa coprodução Brasil-Portugal, Portugal-Brasil, e que você seja realmente mais um sucesso absoluto com este filme, Yolanda, mais que uma canção. É isso, a nossa aposta no filme, uma vez mais amadurecidos, eu costumo dizer, ô João, que quem tem trabalhado com as limitações que nós temos trabalhado, a gente tem aprendido muito. E quando a gente chega lá fora, que a gente respira um cinema com mais elasticidade, a gente olha para trás e vê e autopremia aquilo que a gente conseguiu fazer. Porque a princípio eu tive um momento que eu ouvi uma palavra que é uma palavra que ela representa mais ou menos assim, maravilhoso, magnífico. Eu apresentei o filme Jangada para uma turma de uma universidade e um cineasta, professor de cinema também, Nuno Madeira Rodrigues, ele disse brutal. E brutal, naquele momento, eu olhei para trás, eu disse, poxa, eu estou ouvindo eles falando de realização. Aí você falou aqui anteriormente sobre essa questão do cineasta, do diretor de cinema e do realizador. E quando eles se reportam lá na Europa, realizadores, eles têm um entendimento de quem está à frente do cinema é alguém que está ali para realizar uma coisa. Meio que eu sentia aquela coisa como algo do ego, de dizer assim, o cineasta fulano de tal, o diretor de cinema, porque todos são diretores, diretor de arte, diretor de produção, diretor de fotografia, tem quem dirige o elenco. Então é um corpo de diretores e a gente está na cabeça, nós somos na realidade realizadores. Por quê? Porque nós é que damos pilha para que a coisa aconteça. E a gente está aqui, continuamos com essa mesma energia e na certeza de que a gente tem um filme, tem um roteiro e tem uma equipe maravilhosa para trazer mais uma vez para o Maranhão uma grande obra. E com uma energia brutal. Brutal, é isso aí. Bem, minha gente, olha, nós estamos chegando ao fim dessa nossa entrevista e eu queria reforçar o desejo da Câmera 1, que vocês todos tenham, de fato e de direito, um ano de 2021, sobretudo sem pandemia e com vacina. Um beijo no coração de cada um. Feliz 2021. Feliz.